Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando para mais uma aula sobre futsal para treinadores vencedores e valorizados. Sou o professor André Araújo. Nessa aula a gente vai conversar sobre a Copa do Mundo de Futsal, evento recente que aconteceu na Lituânia entre 12 de setembro e 3 de outubro. Tive uma semana aí desde a final que eu fui estudar, fui pesquisar depois de tudo que aconteceu, analisar e estou trazendo para vocês aqui uma reflexão muito legal para quem trabalha com futsal, para quem deseja ser treinador, e me apeguei a aspectos técnicos, táticos, físicos, tudo específico para quem está dentro da quadra, está com a mão na massa. Antes de começar a assistir essa aula, eu gostaria que você já deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo, se inscreve aí no canal, toca o sininho para receber todas as notificações e as novidades que a gente está lançando aí toda semana. Bem, o tema da nossa aula e o tema desse vídeo é o seguinte: a Copa do Mundo de Futsal elevou o patamar da nossa modalidade. E eu queria trazer para vocês aqui alguns exemplos, algumas referências, alguns indícios que mostram que o futsal evoluiu muito. Principalmente durante a pandemia, a gente teve um desenvolvimento de países e até de continentes que de repente levariam anos para chegarem nisso, e eu acredito que todo esse movimento virtual, esses estudos online, em função de muita gente ter parado e ter uma necessidade de continuar estudando para um momento ideal de quando a modalidade fosse retomada, se transformou realmente em muita qualidade, muita evolução das equipes, e eu vou mostrar para vocês tudo isso aqui durante essa aula. Tá legal? Bem, para começar, eu falei da pandemia. A pandemia, ela terrível, assolou todos os continentes, o Brasil ainda muito afetado, muitos países ainda sofrendo com restrições, a gente tem muitas restrições, o processo de vacinação ainda em andamento em muitas partes do mundo, praticamente todas as partes, e a gente não tem uma previsão de quando que a gente vai poder retomar a vida, se isso acontecer, certo? E aí o que aconteceu? Economicamente causou um abismo tremendo. A gente tem visto isso, o esporte foi massacrado, o esporte amador então nem se fala. E a gente viu isso realmente entre as seleções da Copa do Mundo, um abismo econômico terrível. Então, se as principais seleções tiveram ao seu alcance as melhores estruturas, os melhores atletas, a melhor preparação, a gente teve seleção aí dependendo às vezes de doação, dependendo de incentivos na hora da competição. Tinha gente que não sabia como que ia se virar, entendeu? Então realmente isso foi uma coisa muito ruim para o futsal, esse cenário econômico que a pandemia criou, que travou o crescimento a implantação de muitos projetos, muita coisa que estava em andamento teve que ser interrompida. Só que por outro lado, dentro de quadra, tudo isso que eu falei economicamente não aconteceu. Houve um equilíbrio enorme. A gente teve na fase de grupos, por exemplo, placares que poucas goleadas. Então a gente teve muitos jogos equilibrados. Praticamente todas as seleções tiveram jogos onde elas conseguiram equilibrar o jogo. Então, se o resultado não foi favorável, pelo menos todas as seleções tiveram um jogo, ainda que fosse o exemplo dos Estados Unidos, que teve um grupo muito difícil, tomou 2 goleadas, que no futsal a gente nem pode se considerar goleada, porque realmente na hora que você encaixa ali um padrão de jogo, no momento que a outra equipe não consegue fazer nada, é muito difícil você evitar que o placar seja elástico. Então a gente não caracteriza isso como nenhuma vergonha, não pode se considerar uma goleada. Pode acontecer das duas equipes jogarem de novo e o resultado ser completamente diferente, mas os Estados Unidos conseguiu equilibrar um jogo contra o Irã. Ele perdeu para a Sérvia também,
um placar elástico, mas contra o Irã teve um jogo competitivo mostrando que de repente poderia até ser diferente se a postura fosse outra nos outros jogos. Na fase mata-mata a gente teve, com exceção de Paraguai e Argentina, foi 6-1, mas um jogo equilibrado, tá muito tumultuado, uma rivalidade histórica aí na América do Sul. E a gente teve o Cazaquistão que ganhou da Tailândia de 7-0. Fora isso, todos os jogos muito equilibrados. Muito equilibrados, jogos decididos na prorrogação, jogos decididos no final, jogos que foram para as penalidades. E aí eu faço um alerta porque essa parte talvez não tenha sido tão legal da Copa do Mundo, porque a gente viu muitos jogos, equipes priorizando, por exemplo, a manutenção da posse de bola, mas de uma maneira estratégica para de repente não deixar a bola com o adversário e não sofrer tanto com o seu sistema defensivo. Muita gente, de repente, não querendo se expor, não querendo arriscar, poucos lances de individualidade, de repente, não a individualidade que chega ao estrelismo, ou que chega de repente, a individualidade que não acrescenta aí no grupo, mas a gente não viu muitas iniciativas nesse sentido. Mesmo assim, os resultados demonstram que o esporte cresceu muito. As seleções que chegaram na final, a gente vai falar dessas seleções um pouco também, Argentina e Portugal, o fato de serem seleções que não, até pouco tempo atrás, a Argentina vem de um título mundial, ganhou já na América do Sul, tem boas campanhas em outras Copas do Mundo, mas o fato de não ter Brasil, não ter Espanha na decisão coloca, tá? Assim como aconteceu há 4 anos na Colômbia, quando a Argentina decidiu a Copa do Mundo com a Rússia, isso dá um ânimo para as outras seleções, para os outros países. Então, se essas seleções conseguiram, e de forma muito, de repente, eles tiveram muitas virtudes nessa caminhada, nessa jornada. Significa que as outras seleções também podem alcançar aí os melhores lugares. Eu vou dar uma passada pelos grupos da Copa do Mundo. A gente teve aqui, gente, se a gente pegar as estatísticas, no grupo B todo mundo pontuou, todo mundo venceu. Tem uma equipe aqui, as Ilhas Salomões, é uma equipe que de repente foi uma surpresa como eles conseguiram uma competitividade também. Era uma seleção que até pouco tempo aí de repente não conseguia desempenhar de uma maneira competitiva. Tem aqui no grupo do Brasil o Panamá, inclusive conseguiu de repente jogar com todo mundo também. Vietnã, 4 pontos, tá? A mesma pontuação da República Tcheca. No grupo E, o grupo da Espanha, tem uma seleção, cara, a seleção de Angola. Os caras foram para a quadra e assim, conseguiram fazer apesar de não terem vencido nenhum jogo, mas no grupo que eles estavam, com Espanha, Paraguai, o Japão, que quase elimina o Brasil. Então a seleção de Angola conseguiu de repente surpreender todo mundo e com certeza volta desse Mundial como uma potência. E o grupo da Argentina era o grupo da morte, Argentina, Irã e Sérvia, 3 classificados nesse grupo, e os Estados Unidos que de repente aí foi a seleção que como eu disse, não conseguiu ser competitiva ou de repente equilibrar em todos os momentos em 2 partidas, mas teve uma partida muito boa contra o Irã. E aí eu separei para vocês, para a gente estar falando aí dos treinadores no Mundial, 5 assuntos, tá? 6 assuntos na verdade, porque o último eu vou falar da seleção que foi campeã do mundo, vou falar de Portugal, que foca direto no trabalho do treinador. E o trabalho do treinador relacionado ao jogo. Eu tenho falado aqui muita coisa sobre a valorização
do futsal, o futsal como produto, questões relacionadas à mídia. Esse vídeo eu estou fazendo essa aula focada no treinador. O que o treinador pode extrair dessa Copa do Mundo, sair daqui dessa aula, ir para a quadra e tentar melhorar o seu trabalho, fazer algumas coisas que de repente até então ele não tinha conhecimento, não tinha acesso. A Copa do Mundo proporcionou algumas reflexões. Eu tenho me dedicado muito a esses estudos. A FIFA, quando a gente defende às vezes o futsal no período FIFA, de ter popularizado o jogo, ter deixado o jogo mais democrático, é sobre isso que eu me refiro, sobre a possibilidade de, através de uma Copa do Mundo totalmente midiática, com todos os jogos transmitidos ao vivo, você poder uma semana depois estar acompanhando. A FIFA publica relatórios, além dos jogos ao vivo, ela publicou relatório de todos os jogos, estatísticas, os melhores momentos. Então, assim, se você não tem tempo de assistir o jogo todo, você pode ir lá e ver os melhores momentos. Então, assim, é uma coisa muito legal e que a gente precisa aproveitar, o treinador precisa aproveitar isso. E as equipes que até então eram equipes desconhecidas, a gente tem Vietnã, Venezuela, Uzbequistão, enfim, muita gente, que algumas seleções que já eram potências no futsal há muito tempo, mas pouca gente sabia. Agora todo mundo sabe, por exemplo, que o Irã é uma seleção que no futsal é top, o Cazaquistão, com técnico brasileiro, com um goleiro fantástico brasileiro também. Então, assim, o Japão, surpreendente, com brasileiros também, mas brasileiros que já estão, do mesmo modo que os brasileiros do Cazaquistão já jogam há muito tempo, os brasileiros do Japão também já estão jogando há muito tempo lá, enfim. E tudo isso está a favor do treinador, por isso que eu faço questão de dizer que esse vídeo é com foco no trabalho do técnico dentro de quadra. Primeira situação que eu achei muito interessante e que eu acho que a gente pode aprender com essa Copa do Mundo é que a capacidade de liderança e gestão de grupo é uma coisa fundamental para o treinador. Então o Mundial ele mostrou isso, porque à medida que os treinadores se desenvolveram, se prepararam, a gente viu muita gente dando aula de como, por exemplo, você estrutura um departamento de futsal com a sua comissão técnica, como que você escolhe os jogadores, como que você distribui as vagas. A FIFA ela aumentou 2 vagas para esse Mundial. Então, imagine que para o treinador, cara, você colocar em um percentual, isso dá 14% a mais. Entre 14% e 15%. Cara, coloca 15% em tudo que você fazia até então, você vai ter que fazer 15% a mais. São 2 caras, tá? Para o treinador, de repente, é uma situação que você tem um risco muito menor de ter desfalques, você tem muitas possibilidades. O jogo ele foi permitido que você utilizasse 14 em cada jogo, então você poderia na competição usar os 16, mas em cada jogo 14. Então isso também gerou uma mudança em relação à maneira que os treinadores vinham realizando esse processo de gestão desde a convocação, certo? Muitos optaram por 3 goleiros, certo? Você poderia de repente escolher algumas situações específicas para cada jogo e escolher aquele atleta de repente que você poder, de repente esse atleta não se encaixa nesse jogo ou se encaixa naquele. Então isso foi uma coisa que colocou à prova aí a capacidade de liderança e de gestão dos treinadores. O fato do evento também ser um evento midiático, onde a exposição foi, jogos assim, eu cheguei a ver jogos com 100 mil pessoas no canal do YouTube ao vivo, 60 mil, 50 mil. Então, assim, além dessa questão de capacidade de liderança e gestão de grupo, o treinador apresentar algo realmente que o público ficasse interessado. Então, nesse quesito aí, os treinadores estão de parabéns, a gente conseguiu aprender
e ver que o futsal não é, hoje a gente não consegue desenvolver nada no futsal se a gente não tiver uma equipe multidisciplinar, pessoas que trabalham em áreas diferenciadas. A gente viu o treinador, por exemplo, com assistente técnico, treinador com supervisor de seleção. Então, uma coisa muito legal, analista de desempenho, preparador físico, auxiliar de preparador físico, fisioterapeuta, isso traz um novo olhar, porque os atletas precisam dessa formação. Então, será que o treinador trabalhando sozinho, a gente sofre muito hoje trabalhando sozinho, mas é preciso que a gente tenha esse olhar que, a partir do momento que eu tiver um treinador de goleiro, um assistente técnico, um analista de desempenho, as coisas vão fluir, vão de repente melhorar rapidamente. O segundo item já vem nessa pegada também, eu tenho falado muito em relação à tecnologia. Cara, os jogos transmitidos ao vivo, tinha até uma coisa engraçada, o treinador, muitos treinadores tiveram essa sacada e eles recebiam informações de pessoas que estavam assistindo o jogo, analisando o jogo pelo YouTube, ao vivo. Inclusive você podia ter acesso ao pedido de tempo do adversário. Então você sabia, olha só que coisa interessante, você de repente ficar de olho ali para ver se tem alguma coisa. Claro que, é algo muito dinâmico, mas assim, você poder em tempo real ali transmitir algumas informações, isso traz algo que é muito importante. No futsal, assim, a gente não consegue, a partir do momento que se você não tem informações no momento ali, você vai se arrastar naquele jogo, entendeu? E vai tentar de alguma forma, mas é muito difícil você mudar alguma coisa. Você precisa o quê? Voltar para a quadra, treinar. Na medida que você já cria um repertório, que você já conhece as seleções e que você, naquele jogo ali, já sabe algumas coisas que aquela seleção, aquela equipe está fazendo, você consegue sim, naquele momento dentro da partida, ou mudar os jogadores, ou mudar a estratégia, ou de repente mudar um posicionamento, enfim. Então a tecnologia se mostrou muito válida. O uso do árbitro de vídeo, que na verdade foi mais um desafio, tinha um limite, você podia pedir um por tempo, se você acertasse, você continuava, se errasse, você não tinha mais chance, mas assim, eu acho que precisa ser muito testado ainda, não foi algo que de repente agradou. Muitos erros, muitos árbitros, de repente, se os atletas, os treinadores, as equipes estão evoluindo, eu vejo que a arbitragem ainda num processo muito lento. Então não sei se durante a pandemia também houve, pelo fato da arbitragem não ainda está muito distante de um grau de profissionalismo. Tá? Os árbitros, na grande maioria, ou quase que 100% dos árbitros de futsal, possuem outras profissões e não conseguem se dedicar o tempo todo integralmente à arbitragem. A arbitragem deixou muito a desejar. Muito a desejar. Teve seleção que poderia ter um futuro muito melhor na Copa do Mundo se o árbitro tivesse um olhar um pouco mais profissional, ou seja, com vivência na modalidade, com experiência, com muitos jogos de alto nível nas costas, e a gente viu ali que a arbitragem em alguns momentos sentiu a pressão. Tivemos uma mulher na arbitragem, então isso algo histórico, a gente já tinha tido mulheres na arbitragem, mas novamente a gente teve mulheres trabalhando nos jogos, e isso acho que tem que acontecer. A gente não tivemos mulheres como treinadora na Copa do Mundo, e isso é algo. A gente tem mulheres já trabalhando no futsal com as categorias menores, alguns países já abrem vagas para as mulheres, mas a Copa do Mundo mostrou na arbitragem, pelo menos, se do ponto de vista técnico não foi bom, para essa questão de inclusão e de valorização da mulher foi uma coisa muito legal. Terceira questão, depois da liderança, da gestão, da tecnologia, eu queria destacar que eu via a qualidade do treinador ali nessa Copa do Mundo.
Cara, o treinador hoje é um pesquisador. Então, se a gente não bater nessa tecla de que o treinador tem que ir atrás de artigo científico, ele tem que estudar o futsal, ele tem que melhorar cada vez mais o seu treino, ele tem que ter referência. E a gente viu isso que os treinadores eles foram, cara, eu acho que todos os treinadores que ali estavam tiveram muito embasamento científico. Todos eles poderiam vir aqui e apresentar muitas coisas. Se a gente pegar, por exemplo, uma equipe, tá, da Copa do Mundo e falar, pô, eu vou querer aprender com essa equipe, você vai assistir os jogos, você vai aprender alguma coisa, certo? Claro que as principais seleções trazem muito mais disso, os treinadores têm muito mais experiência, têm muito mais vivência, as seleções que passaram, por exemplo, para a segunda fase, por muitas seleções com comissões técnicas que qualquer pessoa ali da comissão técnica poderia ser o treinador, certo? E o Brasil vem cultivando bem isso, porque a gente, de repente, tem construído dentro das comissões, certo? De cada mundial, as futuras comissões dos próximos eventos. E isso é muito legal. Então, o Brasil levou gente que de repente, além do treinador que fez um grande trabalho, retomou aí o caminho das vitórias. O Brasil teve uma derrota e uma derrota assim, muito dolorida, tá? E muito valorizada também pela seleção da Argentina, que fez um jogo sensacional. A gente tem que dar todos os méritos para eles também. Mas o Brasil retomou o caminho de estudo, de ser uma seleção referência, de ser reconhecido pelo jogo coletivo. Pô, a gente teve o primeiro Mundial que a gente, depois que o Falcão iniciou a carreira, foi o primeiro Mundial pós-final da carreira dele, e o Brasil mostrou que realmente é uma equipe que sofria muito com o jogo individualizado, a gente com muitos atletas talentosos, mas que tinham às vezes muita resistência, ou de repente não tinham uma formação, tá? Até por conta do talento que tinham, não tinha uma formação desenvolvida para esse jogo coletivo, e o treinador do Brasil é o grande responsável por essa mudança de mentalidade do Brasil. Então o Brasil vem muito forte para o próximo ciclo, já tem aí alguns indícios de que vai ter uma sequência, que também é algo muito importante, vai ter uma renovação de contrato, e ele vai poder então desenvolver. Lembrando que o Brasil não conseguiu desenvolver um ciclo, tá, de 4 nem de 5 anos, tá? Um dos motivos, claro, todo mundo passou por isso, a pandemia, mas o Brasil também, pós-Mundial da Colômbia em 2016, teve muitos problemas, tá? Problemas de ordem administrativa, e isso causou aí muito transtorno e um atraso. E então o que a gente viu do Brasil na Copa do Mundo realmente foi algo surpreendente, até pelo tempo de preparação que a seleção brasileira teve. E também, olhando os jogos do Brasil, a gente não precisa nem estar olhando para as outras seleções. Claro que tá esse lado pesquisador que o treinador desenvolve, ele faz você naturalmente olhar para outras seleções. Mas a gente pode, entendeu? A galera da seleção brasileira está disponível aí no Instagram, no YouTube. E é muito legal você hoje, eu acho que a pandemia trouxe isso, você poder ligar o computador, abrir o computador e ver, por exemplo, o técnico da seleção brasileira falando sobre a sua metodologia. E aí você vê o jogo e realmente, cara, isso eu acho que é o que vale para o treinador, tá? O treinador, de repente, ele pesquisa, ele estuda, ele vai lá, ele defende aquela metodologia, e quando você está na quadra, você consegue transcender isso e mostrar que realmente aquele discurso que você levou ali na tela durante aquele momento ou naquele curso, ele é uma realidade. O Brasil, ele mostrou do início ao fim algo que me agrada muito como treinador de futsal, que é aquela coisa de você ter convicção daquilo que você fala. Então o Brasil, ele, nos momentos que ganhou, ele teve convicção do seu jogo. Quando estava empatando, estava perdendo, estava pressionado, o Brasil manteve um padrão. Isso é muito legal para o futsal, é a regularidade que vai fazer você ficar entre os melhores, você conquistar títulos, certo?
E então essa questão do treinador pesquisador ficou muito claro, tá, no trabalho do Marquinhos Xavier, do técnico da seleção brasileira, e dos outros treinadores também, tá? Claro que eu falo do Brasil porque a gente está aqui, a gente acompanha, já tem um trabalho que ele faz de repente, que vem do clube e que a gente consegue acompanhar com mais propriedade. Tem todo um trabalho aí nas redes sociais também que a gente pode acompanhar, mas os outros treinadores também tiveram muito mérito nessa questão de pesquisarem o jogo, contribuírem para o futsal e ajudarem outros treinadores. A quarta questão, eu já entrei um pouco nisso, cara, a gente viu uma valorização do jogo coletivo. Então, se tem uma crítica por esse lado, tá, de não ter tanto talento individual, a gente não viu tantas jogadas de um contra um, até porque as equipes investiram muito, tá? Em 2016 já tinha tido reconhecidamente uma melhora em termos de preparação física, e isso ficou mais visível ainda nessa Copa do Mundo. Então fica cada vez mais difícil você tentar o X1, o famoso X1, jogo de um contra um, você partir para cima. Mas isso trouxe a necessidade do jogo coletivo. Pô, e aí você vê, como a gente fala aqui, cara, é muito legal você ver, parece que você só tem Toni Kroos, Iniesta, Zico, Ronaldinho Gaúcho, jogadores excepcionais em relação aos fundamentos, que dominam, passam, tem uma plasticidade nos movimentos. Então, assim, a Copa do Mundo, nessa questão de jogo coletivo, tem a FIFA tem um grupo que já divulgou alguns vídeos com análises de alguns jogos, tá? Eu cheguei a ver já os jogos das seleções que estavam na final, Argentina e Portugal, e realmente isso fica muito claro. Assim, o jogo coletivo hoje é fundamental. Então, se você tem um atleta que individualmente faz diferença, ele vai ter que se enquadrar na coletividade, no jogo de cooperação, vai ter que ajudar os seus colegas. A gente viu a seleção campeã do mundo com um cara fenomenal, que já foi melhor do mundo por diversas vezes, contribuindo na marcação, ajudando às vezes a dar o treinador ficando no banco, de repente não participando do jogo, mas auxiliando ali os seus colegas, enfim, um lado coletivo que talvez só o futsal possa hoje proporcionar dentro de tantos esportes de alto rendimento que a gente tem. A quinta questão, cara, essa questão coletiva e tudo que a gente viu em relação ao jogo, eu acho que confirmou algo que eu costumo dizer que está na essência do futsal, que é a excelência técnica. Então, assim, é muito ruim quando a Copa do Mundo termina, porque a gente não vai ver mais esses jogos diariamente. E aí você tem que assistir jogos, de repente, de futebol, que é o que mais tem na TV, tanto na TV aberta quanto na TV fechada. E quando alguém faz alguma coisa diferente em um jogo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, viraliza, todo mundo quer ver, porque não é algo comum, como é no futsal. Cara, no futsal, a cada rodada da Copa do Mundo, a gente teve lances fantásticos, poucos erros, goleiros sensacionais. Então, a excelência técnica é algo hoje que, se você quer ser treinador de futsal, você tem que levar isso para os seus atletas. O cara que joga futsal, ele vai ser um grande atleta quando ele tiver qualidade, tá? E essa qualidade pode fazer parte do repertório do jogador desde os primeiros anos, porque a gente sabe que muita gente aprende jogando na rua, joga futsal na escola, joga no clube, mas ele precisa ser aprimorado e ele precisa saber da importância dessa excelência técnica. Ou seja, não é a hora que eu quero fazer ou na hora que eu tenho, não, é uma necessidade do jogo. A excelência técnica no futsal, ela não é um desejo, uma vontade, ela é uma necessidade. Você tem que sim que ter perfeição, tá? Você tem que ter aproveitamento perto de 100% em passes, em finalizações, em assistências. E o que a gente viu, e a defesa também, de repente os erros que acontecem, muitas vezes são erros porque a defesa está se preparando muito, tá de repente fazendo aí, colocando o coração na ponta do tênis, correndo demais, e às vezes tem muito mais mérito da defesa do que propriamente o jogador que
tentou a iniciativa no ataque. E para finalizar, eu queria falar um pouco de Portugal. Antes do Mundial, eu fiz um vídeo no TikTok, inclusive, tá? Se você quiser olhar lá, é um vídeo que tinha o Guita na capa, o Guita que saiu na capa de um jornal, jornal A Bola, de um jornal muito conhecido em Portugal. Foi a primeira vez que um atleta de futsal foi capa, que o futsal foi capa de um jornal. E aí chamou atenção o fato de Portugal já tinha conquistado a Euro. Nós temos treinadores brasileiros que trabalham em Portugal e Portugal simplesmente fez um processo de construção, eles construíram esse título. Então é muito legal quando você vê um trabalho que começa praticamente do nada, tá? E quando eu falo do nada, é do nada mesmo, porque na pesquisa que eu realizei, o futsal em Portugal ele foi implantado, gente, no meio dos anos 80. Então até 85, 86 eles não conheciam o futsal. E o futsal em Portugal, isso é outra situação, já uma situação administrativa, mas o futsal em Portugal sempre teve a cargo da Federação de Futebol, que foi o que aconteceu pela primeira vez em 2021, tá? Foi a primeira Copa do Mundo que a CBF, tá, por uma obrigação legal da FIFA, tá? Não só a CBF, mas todas as federações de futebol tiveram que levar as seleções para essa Copa do Mundo. Existiam outros países também que tinham federações paralelas lá, como a nossa confederação. Mas Portugal nunca teve esse embate administrativo, essa guerra de repente entre entidades, entre dirigentes. Então eles sempre seguiram no mesmo caminho que a seleção de futebol, que até antes da Euro desse ano também era a seleção que era campeã da Europa, tá? Não é mais, é a Itália que venceu, com um brasileiro também, que poderia jogar futsal, o Jorginho. Mas fica aí a reflexão para a gente pensar nessa questão, como que os portugueses, valorizando um processo de construção, chegaram ao título da Copa do Mundo, um título que até então só o Brasil, Espanha e Argentina tinham. Hoje a gente tem mais um campeão do mundo. Isso que, no aspecto global, isso é excelente também, certo? Mas a gente precisa pensar nesse aspecto de organização enquanto modalidade esportiva, de valorização do jogo coletivo e principalmente de ter paciência para construir um trabalho, tá? O Brasil, ele praticamente, a gente começou o trabalho, ele já foi interrompido, retomou a pandemia, já teve que jogar a Copa do Mundo. Pô, vamos ter paciência, esperar um próximo ciclo e quem sabe dar continuidade, tá? Eu acredito muito na continuidade dos trabalhos. A gente tem visto isso em seleções que dão continuidade: Argentina, Portugal, Espanha, Rússia, Cazaquistão, certo? E o Brasil finalmente parece que está despertando para isso. Gente, é isso. Agradeço a participação de vocês. A gente vai deixar trechos do vídeo dessa aula disponíveis para vocês no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim. Sigam nas redes sociais, curtam, compartilhem. Espero que tenham gostado. Comentem, tá? Os comentários de vocês também são muito importantes. E é isso aí. Valeu, até a próxima aula. Obrigado.